Olá, sétimo ano. Já nem digo mais bom dia, digo como vocês estão? Faz tanto tempo que a gente não se vê, não é? Então, agora é aula de língua portuguesa. E eu, professora Mônica, estou aqui para moderar novamente mais uma aula, só que agora é com a professora Andréa Paulon, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Bom Pro. dia, Mônica, tudo Só bom? trocamos de estúdio, não é? Eu subi um pouquinho antes, né? E você subiu Sim, agora é correndo. uma maravilha que essas aulas de ensino remoto, essas aulas ao vivo, são demais. Vamos ler o tema da aula, a habilidade, para a gente já correr aí com os objetivos e começar a nossa aula? Presta atenção, olha. Hoje vamos tratar de opinião e argumento, sétimo ano. A habilidade que vamos acionar é identificar o uso de recursos persuasivos, título, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informações e informação, entre outros, em textos argumentativos. Modéstia à parte, eu amo falar disso, por isso que acho que a Andrea me chamou, não é? Uhum. Vai ser muito legal Amo hoje, hein? falar disso, gente. Vocês viram o nome da aula, né? Preciso esperançar. Grande verbo esse, não pro. Parte 2, hein? Parte 2, a missão. Bom dia, sétimo. Bom dia, professores e alunos. Hoje é a segunda parte, então, daquela aulinha que nós começamos na terça-feira, né? Porque ontem nós não Sim. tivemos. Então, vamos lá. Objetivos da aula: interpretar textos com finalidade argumentativa, identificar as opiniões do autor do texto, reconhecer a intencionalidade das escolhas lexicais e construções metafóricas. Antes que eu me esqueça, porque aí eu deixo para o final e aí eu acabo me esquecendo, a partir de semana que vem, aliás, do final de semana, já acompanhem a rede social aí, aquelas onde vocês me seguem, que há uma surpresa chegando. Certo, Olha, ai, eu Mônica? tô ansiosa. E na próxima semana nós teremos uma semana diferente É também, verdade. né? Então acompanhem Eles já também. estavam perguntando antes, semana de recesso é o quê? É que a gente vai ficar, vai parar um pouquinho com o conteúdo, mas a gente vai aparecer hora ou outra aí com algumas coisinhas bem legais para Bem vocês. legais. Isso, é só isso que eu precisava avisar, senão eu esqueço, ok? Então vamos lá. Nós estamos trabalhando um texto, né? O texto da aula passada, ele ainda retomou a questão de Brumadinho, né? Que vocês já estão bem por dentro do assunto. E para a acolhida de hoje, a gente vai para uma segunda parte. Na terça-feira eu falei, olha, nós vamos ler dois textos ficcionais, como se nós estivéssemos em 2069. Lembra, né, Mônica? Uhum. Então, hoje a gente vai ler o segundo texto. Mas antes de ainda de chegar no texto, eu quero fazer uma acolhida com vocês. Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês responderem. Para você, a tecnologia pode representar uma ameaça? Professora, Quando? antes da Oi, gente dar um minutinho, vamos fazer o link com a aula anterior, gente? vamos? Gente, a aula anterior foi sobre fluxo de Uhum, transporte e fluxo de informações. A professora Andréa estava eu estava acompanhando. acompanhando. Então, assim, é ótimo quando há essa interdisciplinaridade. Porque vocês têm que perceber, um assunto puxa o outro, Uhum, não é? Uma disciplina só serve para complementar a outra. A gente não está aqui falando de duelo de titãs, geografia versus matemática versus português. Não. Todas elas te ajudam como um todo a formar suas opiniões, seus argumentos e ter aí a sua rede de conhecimento. Olha só, a tecnologia pode representar uma ameaça. Lembra da aula de geografia que a gente acabou de ter, não é? isso, exatamente. Eu estava lá embaixo prestando atenção nisso, até no que eu poderia linkar com a minha. Muito E bom. você que foi até o final, perfeitamente a sua colocação. É isso aí. Quando é que ela é uma ameaça, né? Uhum. Vamos lá? Um minutinho para vocês responderem daquele jeito que vocês fazem direitinho, completinho. Vamos lá. Vamos lá, Mônica. O que que tem de Gente, resposta? ó, o chat está fervendo e Hum, não por menos, porque esses assuntos estão aí na cabeça de vocês. Temos aqui, eu vou pegar aqui duas primeiro. Tiago Rodrigues, ele fala assim, ela pode representar um perigo? Sim, quando cai em mãos erradas. boa. Boa. Aí o Murilo rebate e fala assim, não, ela não é um perigo, é só saber usar. Então, a gente teve dois pareceres Aham. aqui, não é? A Larissa colocou, sim, se usarmos de forma ruim, ela pode. Aí já vai com o do Brian. O Brian falou assim: representa um perigo quando há coisas ilícitas. E o Marcelo colocou, sim, por conta das fake news, olha só. Fake news, cyberbullying, invasão de privacidade é o que fala também a Esther e a Lídia Fernandes. Isabelle também falou de cyberbullying. Uhum. E o Luiz Fernando falando que sim, porque
tudo dentro da internet é muito perigoso. Muito perigoso. Acho que eles estavam pensando bem na aula É. que partiu de reflexão de geografia, não é? Olha. Que vocês eu estava lá embaixo, eu prestei atenção quando vocês falaram, até o professor acabou mencionando a aula de língua portuguesa, né? Por conta de quantas fontes eles pesquisam, né? Se é a primeira, e ele disse, a informação que está lá não é a que você procurou, é a que chegou disponível para você. Isso, então, Andréia. para que você tenha, eles disseram que são autônomos, né? É. Foi muito legal isso. Aí ele falou, será? Isso, eles E aí, disseram. olha o que o Tylon fala. Tylon, você está no 7º ano e já tem essa cabeça, Tylon? Olha só, ele falou que sim, a tecnologia pode sim ser uma ameaça. Na verdade, a tecnologia é uma ameaça desde o dia em que ela foi inventada. Nossa, Olha ele só. tá lúcido demais, Tylon, calma. Muito bom. Olha, vocês estão falando assim, o que a gente queria mesmo ouvir de vocês em termos de opiniões diferentes. Isso. Vocês estão utilizando argumentos e estão nos convencendo Não disso teve tudo. nem certo nem errado aqui. Não, de jeito nenhum. Então, ó, vamos continuar falando sobre mídia. Olha só, ainda falando de mídia, né? De que assunto tratamos nas últimas aulas, eu vou até deixar essa para lá, porque a gente já falou. É. Mas eu vou querer da segunda agora. Eu quero que vocês respondam a segunda. Então, ó, com base nesse assunto, que era o assunto, a questão da tecnologia, né? Do avanço, nós falamos de anúncio publicitário ligado à tecnologia, né? Ao mundo atual, né? Mas falamos da tecnologia, do avanço lá na década de 30, que foi aquele anúncio da Chiquita. Da Chiquita né? Bacana. E agora eu quero de vocês a seguinte resposta. Com base nesse assunto, levante hipóteses para o título, O Preço do Progresso. O que significa o preço do progresso, hein, Isso. gente? No chat agora. Um minutinho também, ó. Vocês estão ágeis hoje. Vocês Ai, estão demais, Nós estamos aqui, gente, verdade. pirando com o chat com as respostas de vocês. hein? Vou Pode? pedir uma coisa. Dá para fazer, produção, para eles aquilo? O quê? Isso. Do jeito que eles estão hoje, o que eles merecem? Olha! Ó! Palmas para vocês! Palmas pra vocês, palmas, palmas. Gente, bora lá. O Igor Santos responde assim, o preço do progresso. O que significa isso? Ele diz, quanto será, ele faz uma pergunta, quanto será que custa o progresso? Quanto custa progredir? E aí, as pessoas estão falando, podem custar vidas, dinheiro, corrupção, Gustavo falou. Nossa, muito bem, hein? Olha, a Bianca colocou assim, ó. Quando aumentam as opções, aumenta o perigo. Olha Nossa, só. quando aumenta o leque de opções, aí tem Sim. mais. É verdade. E aí eu volto naquele assunto. Por isso, filtrar. Né? Ai. E por isso, eu achei muito legal vocês dizerem que vocês são autônomos quando vocês vão para a internet. Mas estar na internet, esse é o perigo, porque você trabalha, a gente fala que você trabalha com hipertexto. Então, você tem um texto maior e você tem opções de ir para vários lugares. E aí você precisa estar bem seguro para onde você vai, porque você é que vai montando o seu texto depois, né? E é Os como o vários professor links. disse, você que vai montando o seu texto, a sua bolha também. Isso, exatamente. Olha como deu para casar hoje, Como deu né? para casar. Muito bem. Então, olha, vocês entenderam direitinho essa questão do preço do progresso. As perguntas deixa eu só falar, Maria Luísa que falou assim, o preço do progresso serão todas as coisas que eram de seres humanos e agora são robotizadas e também muita poluição. Porque aí o ser humano está perdendo um pouco a consciência ambiental e ficando muito mais tecnológico pela visão dela, não é? Sim, e aí a gente vai falar disso também mais para o final. Essa questão de estar muito técnico, mas pouco humano. Né? Isso. Muito técnico, mas pouco humano. Então, a gente vai ler um texto agora que é exatamente o preço do progresso e vocês vão tentar, então, identificar se as hipóteses que vocês levantaram para o título, se elas vão se confirmar, certo? Vamos começar a leitura. Ó. O preço do progresso. Muito se tem escrito sobre a tragédia ocorrida ontem em Nova Brumadinho. Sim, houve um problema, pois 2 pessoas morreram. Mas e daí? Há 50 anos, uma tragédia que comoveu o mundo fez com que as autoridades resolvessem investir no local. Todo um sistema de investimento tecnológico foi criado e a cidade floresceu. Os habitantes têm um dos mais altos índices de qualidade de vida do mundo.
É um local maravilhoso para se viver. Quando a mina de Tanzanita foi encontrada, uma das únicas do mundo, o enriquecimento chegou para todos. Não há pobres na região. O fato de uma cratera gigantesca ter sugado parte da cidade não é problema. Há dinheiro e tecnologia mais do que suficientes para reconstruir. Pessoas morrem todos os dias. Afinal, o que são 2 vidas diante da maravilhosa tecnologia que nos cerca? Em breve, a cidade estará reconstruída e a Tanzanita continuará trazendo progresso para a região. Aqui, o primeiro texto que a gente leu era de um articulista. O que é um articulista? Alguém que escreve artigos para jornais, revistas, certo? Esse outro texto, olha só a importância de saber quem escreveu, né? Esse outro texto é assinado, os 2 fictícios, lembrando, pelo CEO da empresa Tanzanita Dreams. O que é um CEO? CEO é um nome utilizado dentro do mundo corporativo, para as empresas. Então, é um Chief Executive Officer, certo? É como se fosse o presidente da empresa, né? Então, isso por quê? Por que tem esse nome agora, essa sigla aí, CEO? Porque a gente está num mundo globalizado também, fazendo referência ao que vocês falaram também na aula, tá? Então, vamos lá. A primeira questão. O título do texto confirmou a sua hipótese? Para a gente dar andamento agora no que o texto está falando. Eles têm aí? Qual é o título do texto? O título do texto confirmou a sua hipótese? O título é O Preço do Progresso. Isso, lembram? gente. Vamos lá, 1 minutinho para essa pergunta. Só essa agora. Vários respondendo que sim, pouquíssimos dizendo que não. A Maria Isabel fala assim, ela vai justificar, porque a maioria não justificou. Maria Isabel começa assim, sim, pois vale mais o dinheiro do que as vidas. Aí a Corina, ela vem e fala assim, sim, pois o texto só confirmou que a tecnologia vale mais do que a vida das pessoas. Olha, a Emily colocou assim, que para ter progresso tem o lado bom e as consequências. Olha como ela enxergou bem também, né? Muito bom. Muito bom. Vocês estão de parabéns novamente e estão prestando muita atenção. A segunda questão agora, acho que a gente pode fazer no aberto essa segunda, Mônica. É o seguinte, ó, segundo o CEO da empresa, Tanzanita Dreams, como está Nova Brumadinho após 50 anos da tragédia que comoveu o mundo? E aí, gente, vocês lembram? Lembram? Como é que está? A cidade continua igual. A gente precisa lembrar, nós já falamos de Nova Brumadinho. Por que Nova Brumadinho na outra aula? Nós já falamos. Tem alunos falando aqui que ela está próspera, que está renovada. E rica, tem alunos dizendo que está rica. Rica tecnologicamente, mas não rica de dinheiro. Olha, e vamos lá colocar a resposta? Porque eles estão no caminho, sim. Olha só, segundo o CEO da empresa, Tanzanita Dreams, Nova Brumadinho, após a tragédia de 50 anos atrás, recebeu todo um sistema tecnológico, foi o que eles falaram, né? E o índice de qualidade de vida dos habitantes está entre os mais altos do mundo. Nossa. É um lugar maravilhoso para se viver e o enriquecimento chegou para todos. Eles lembraram-se, porque está no texto, não há pobres na cidade. Isso mesmo. O Gabriel Rodrigues confirmou que Brumadinho está muito desenvolvido, com o índice de que as pessoas que moram lá têm uma qualidade de vida muito boa. Ele já tinha respondido também no chat. Novamente, nós estamos reforçando o quê? A tecnologia trazendo benefícios, e né? malefícios. Isso. E vocês estão entendendo isso muito bem. Terceira questão. Quais foram? Essas duas eu vou deixar 2 minutinhos para vocês. Vocês vão responder as duas, tá? Então, quais foram as consequências da recente tragédia de Nova Brumadinho? Terceira, né? E a quarta. Qual é a opinião do CEO sobre essa nova tragédia? Vamos lá? 2 minutinhos para vocês. Mônica, respostas. E aí, gente, olha só, vários responderam a 3. Quais foram as consequências da recente tragédia de Nova Brumadinho? Vários falaram mortes, mortes, mortes. O Arthur Moraes fala a perda de 2 vidas e de uma parte do terreno. E aí, bom, tem gente que marca lá 2 pessoas mortas, foi o que a Amanda disse. Mas aí, qual a opinião do CEO sobre essa nova tragédia? Vários falando, não sei, mas o Murilo, ele falou assim, Murilo de Souza disse, ele não liga para isso, na questão dessas 2 mortes.
Quem é esse, o Murilo? Murilo disse Murilo, isso. certíssimo, hein, Murilo? Eu vou até tentar aqui reler uma partezinha, para vocês. Olha só, ele fala assim, o fato de uma cratera gigantesca ter sugado parte da cidade não é problema. Há dinheiro e tecnologia mais do que suficientes para reconstruir. Pessoas morrem todos os dias, né? Aí justifica. Afinal, o que são 2 vidas diante da maravilhosa tecnologia que nos cerca? Nossa, ó, a Rafael e o Lucas Gabriel também falaram, ele não tá nem aí, ele não liga muito para isso. Para falar desse jeito, não é pro... E aí, voltando, né? Reforçando, quem é que está dizendo isso? É um CEO, é o presidente de uma empresa, certo? Então, vamos lá. Questão 5, a gente vai fazendo aberto agora. Eu vou lendo e vocês prestem atenção e já vão tentando responder aqui com a professora Mônica. Olha só, eu vou até reler, hein? O primeiro parágrafo do texto. Muito se tem escrito sobre a tragédia ocorrida ontem em Nova Brumadinho. Sim, houve um problema, pois 2 pessoas morreram. Mas e daí? Há 50 anos, uma tragédia que comoveu o mundo fez com que as autoridades resolvessem investir no local. Todo um sistema de investimento tecnológico foi criado e a cidade floresceu. Os habitantes têm um dos mais altos índices de qualidade de vida do mundo. A pergunta é: que expressão demonstra o total descaso do CEO para com os valores humanos? Qual foi a expressão? Vários Tá aí, dizendo hein? uma aqui. Será que é essa, Pro? Vou ler. Mas e daí? Mas e daí? Vários, Certíssimo. vários. Quem respondeu essa? Você lembra? Nossa, ó, vou pegar aqui Vitória, Sofia, Guilherme, estou falando vários nomes, Kézia, Tainá, vários. Mas vários. e daí? Mas e daí? E daí? Como se a questão fosse a quantidade, né? Mas foram só 2, né? Mas e daí? Só 2, né? Não importa, uma só é o suficiente, né? Sim. Mas e daí? Muito bem. A 6ª questão agora, olha lá. Que sentimento a opinião do CEO despertou em você? Pode ser no aberto essa também, Pode ser vamos no lá. aberto, Pode. gente. O que vocês acharam dele dizer, mas e daí, hein? O que vocês acharam? Qual o sentimento? Já dá para entender. Eu já sei o que vocês vão responder Eles... pelo nível de respostas que vocês Vários colocaram. falando, estou indignado, estou revoltado, me senti... foi ridículo, senti desprezo por ele, senti raiva, senti nojo. Nossa, gente, vários sentimentos ruins, negativos aqui. Frieza, um aperto no coração, raiva. Muito bem, muito bem. Olha só como vocês estão indo além do texto hoje, né? Porque a gente tem um texto pequenininho, mas olha quantas questões a gente consegue tirar desse pequeno texto. Verdade. Né? Nós estamos indo além do texto, hein? A questão 7. Quais os interesses, então, defendidos pelo articulista e pelo CEO? Vocês lembram que já o colocou articulista... a resposta na lousa? Opa! Pronto, já corrigi. Beleza. Ó, vocês lembram do texto anterior que o articulista, ele cobrava alguma coisa? Até a gente fez uma questão sobre isso. Então, quais são os interesses? O que o articulista defende, né? E o que o CEO defende? Tem aí também? O Márcio Juan diz, eu acho que ele é um sociopata. Olha que forte isso. Forte. O que é sociopata, Pro? O que é um sociopata? O que a gente pode falar? É a pessoa que tem aversão ao social, ao contato social, eles, tá? não é? A pessoa não gosta de lidar com pessoas e tal. De forma simples, será que seja isso? Dá para pontuar por causa dele dizer, mas e daí? Às vezes não, né? Não, então, não chega a isso, né? Pelo amor de Deus, a gente foi para um lado muito radical. Mas eu entendo também o que vocês falaram, tá? Foi uma forma de colocar aí. Agora... O que ele defende, gente? O articulista defende o quê? Que são coisas diferentes. Tem gente falando aqui, os investimentos, foi o que a Ana Carolina disse. Para quem? Para quem, Ana Carolina? O CEO. É isso? Para o CEO? Os investimentos. E o articulista, o que ele defendeu? Isso é para mostrar para vocês que no primeiro texto a gente tinha a defesa de uma opinião e no segundo texto a gente tem uma outra defesa. Né? Por isso que eu marquei bem quem escreveu o primeiro texto e quem escreveu o segundo. Conseguiram? Eles estão falando que estão defendendo a tecnologia. Tá. É isso que eles estão apontando aqui, tecnologia. Não gostei da atitude do CEO, achei ele muito frio. Achou desumano. Estão falando ainda
do que foi dito pelo CEO. Tá, do articulista talvez vocês estejam, sem o texto fica mais complicado, né? Verdade. Mas tudo bem, vamos lá, vamos colocar as respostas, a gente vai comentando com eles. Olha só, o articulista, ele defende a punição, lembra, tinha até um advérbio, severamente, que eles deveriam ser os responsáveis severamente punidos, né? Então, ele defende essa punição dos responsáveis, isso ele coloca já lá no primeiro parágrafo, né? Ele fala que nem a tecnologia, uma coisa assim, nem o avanço foi suficiente para transformar ou para erradicar a doença, que seria aí a ganância humana, alguma coisa desse tipo. Isso. E o CEO defende as questões econômicas e tecnológicas, defende a empresa, né? Em detrimento dos valores humanos, o que é muito triste, certo? E aí, vamos lá, o próximo slide. Olha só, conclusão então. De acordo com as leituras, podemos afirmar que as visões dos autores são de desesperança em relação à mudança de comportamento, empatia, ética, solidariedade, respeito para com o outro. Os seres humanos desconsideram os valores humanos, colocando a própria vida em segundo plano. E aí eu volto lá no título. Na verdade, o segundo texto, ele não é que o autor ele se mostra desesperançoso. Não, ele mesmo demonstra, se a gente está pensando que é um texto de 2069, ele mesmo, com o que ele diz, ele demonstra que o ser humano não mudou, certo? O primeiro cobra uma mudança, mas de qualquer forma a gente percebe assim, dá para a gente ter uma ideia de que os dois representaram algo negativo em relação ao ser humano, certo? E aí, pode deixar naquele slide ainda no anterior um pouquinho. Olha só, o título, lembrando o título da aula, é preciso esperançar, certo? Quando a gente fala é preciso esperançar, eu vou usar agora aqui. Vamos já pedir para abrir o chat, já para eles irem escrevendo? Pode colocar. Eu vou falar para vocês que eu lembrei, coloquei esse é preciso esperançar, lembrando do professor filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele coloca isso baseado em Paulo Freire e que diz que esperançar é diferente de esperança, porque se você tem esperança, você fica esperando algo acontecer. Diferente de esperar, não é? Né? Esperança não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Isso. E do verbo esperançar é você ir atrás, é você não desistir, é buscar o que é viável para ser inédito, é não se conformar. Boa. Né? Então, por isso que é preciso esperançar. Ah, ok, professora, tudo isso, mas deixou a gente, né, para baixo, isso foi muito negativo. Então, mas é para a gente se mexer, então, e não se conformar com tudo isso e ir atrás. Mas lembrando que, aí eu vou usar agora o professor Baglini, que falou lá embaixo, a questão de o progresso traz toda essa movimentação. Mas aí ele falou, a gente precisa lembrar, então, da nossa bandeira, ordem e progresso. Foi o que ele disse para mim antes de eu subir, certo? Então, foi, assim, muito enriquecedor também. O Daniel Moreira, ele fala assim, é verdade, é preciso esperançar, pois o ser humano não tem muita empatia com o outro. Sim. E aí, a empatia, vou usar, então, o que ele falou agora, a questão de... você tem empatia para com o outro quando o outro é importante para você, né? E aí, de novo, vou usar o professor Mário Sérgio Cortella, que ele diz que quando o outro importa para você, importar é você trazer o outro para dentro. Então, você carrega o outro, então ele é importante para você, certo? E se ele é importante, ele fala assim, quando ele fala que o outro me carrega, ele fala, para ser importante, você não pode ter uma vida pequena. Ele vai explicando, parte a parte. E ele fala que ter uma vida pequena é apoiar-se em si mesmo. Então, pensar só em você. De repente, quem fez isso aí foi o CEO, né? Só pensou nele. E aí ele fala que a gente precisa, a gente não pode ser pequeno, a gente tem que transbordar. Ir além da nossa borda. Então, a gente tem que dividir, tem que compartilhar, tem que se unir ao outro. Quando a gente fala, pensa em empatia, como o aluno trouxe aqui, e a gente vê a fala do CEO tão contrária a isso, a professora dizendo que ele foi pequeno, porque ele só pensou nele, nos números da empresa. Aquelas duas vidas não estavam dentro do coração dele quando ele citou aquilo. Aquelas duas vidas eram apenas números. A empatia é isso, gente. Uma, duas, como a gente está agora, as vítimas do Covid, 100 mil diante de
quase 200 milhões de brasileiros. Quem são 100 mil? Então, gente, a gente pode trazer isso também para o nosso contexto atual. É preciso esperançar. É preciso, como diz aqui alunos, falando que é muito difícil, mas persistir, acreditar que ainda há pessoas que vão se colocar no lugar do outro, que ainda vão praticar o exercício da empatia. E aí a gente também tentar linkar como a gente utiliza essa informação. Para quê? Para criar mais empatia ou para se distanciar? Porque eu acho tão legal, a gente falou na habilidade sobre as questões metafóricas, é uma metáfora, não é? Estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Metáfora ou uma antítese, sei lá até o que porque o professor colocou lá embaixo também, vocês tinham uma esfera lá com várias ligações, né? As pessoas... As conexões. Isso. Então, olha só, a gente se conecta tão fácil com o outro ao mesmo tempo que a gente se distancia da mesma forma. A professora Vera Lúcia, ela diz uma coisa bem legal também que eu gosto. Temos que ser otimistas, não se conformar com o que nos é apresentado. Se tem um CEO que fala isso, a gente tem que ser como articulista, não se conformar que eles sejam punidos severamente, não é? Verdade. Olha, e para fechar um pouquinho, aí a gente fica com um tempinho para falar alguma coisa, nós vamos ouvir agora um podcast que se chama, do poema que se chama Ser. E aí vocês vão pensar tudo no que a gente falou aí do outro importar e o que significa estarmos aqui, o que significa ser, então. Vamos lá? Vamos ouvir? Vamos realizar a leitura do poema Ser. Busca o que é a vida todos os dias. Construção, o que a vida nos cobra todos os dias. Oportunidade, o que a vida nos dá todos os dias. Persistência, o que a vida nos pede todos os dias. Surpresa, o que a vida nos reserva todos os dias. Desconstrução, o que a vida nos propõe todos os dias. Reconstrução, o que a vida nos permite todos os dias. Sabedoria, o como lidar com a vida todos os dias. Agradecimento, o que devemos à vida, Deus, todos os dias. Vida, o que semeamos com amor todos os dias. Amor, o que alimenta nossa alma todos os dias. Alma, o que nos faz ser todos os dias. E aí, Mônica? Ai, gente, deixa eu falar. Vocês reconheceram as vozes desse podcast? As nossas. Fomos nós duas. Esse texto a gente publica lá no Anchor. Procura lá, Aquela Mônica, você vai achar, porque a gente fez aqui, a gente teve a ideia de fazer como se fosse resposta, mas o que é legal é que esses versos são da professora Andréia Paulon. Ela é uma gente, poetisa. Produção, por favor. Palmas! É de minha autoria, por favor. Cadê as palmas, produção? Ai, gente. Eles estão demais hoje, né? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Antes de a gente abrir aqui para os alunos também falarem as expressões sobre ele, sobre o ser. O que te motivou a escrevê-lo? Olha, você sabe que eu não sei também? Eu não lembro quando surgiu isso. Eu não lembro quando. Eu acho que isso é de 2006. Mas, assim, não houve uma situação específica que te marcasse? Não sei. Acho que foi um momento, assim, que eu parei um pouco, né? Teve um momento de inspiração, de poesia. Que eu estava mais, assim, introspectiva, né? Voltada para mim. Mas não houve, assim, não sei, eu não sei te falar. Alguns outros eu lembro, sabe? Do que me motivou. Esse daqui, sinceramente... Mas dá para perceber, assim, que era um momento muito introspectivo. Isso. Total. De reflexão. Né? Mas não que tenha algum acontecimento que tenha
desencadeado isso. Ai, vários engraçado, alunos né? Olha, às dizendo vezes que a gente... gostaram, que choraram, que acharam lindo, emocionante. Teve gente que falou, depois que acabou a leitura, eu bati palma. Gente, é tão legal, não é? A gente ter um texto como aquele, mais argumentativo, e a gente depois pensar que a argumentação e essas questões de opinião também podem estar dentro de textos poéticos, que aí eles mexem com um outro lado da nossa emoção, não é, Pro? É que a gente estava, parece que num texto tão frio, né? Verdade. Num dia frio, e eu ouvi essa expressão outro dia que eu achei bonitinho, então a gente tentou esquentar o coraçãozinho hoje, verdade. Né? Achei bem Verdade, bonitinha essa vários expressão. alunos aqui no chat. Aí tá frio, porque vários falando Muito. aqui. Vai nevar em São Paulo hoje. Acho que vai, não Acho é? que vai. A gente tá aqui com as mãos congeladas. E vamos abrir o chat aqui? Vamos Vai. abrir o chat pra Vamos lá. gente escutá-los sobre essa questão do ser. E olha O chat só, quando está a gente aberto, falou alma, aí. né? Alma, o que nos faz ser todos os dias. Então, a gente quis mostrar aí a questão bem do íntimo, da essência, né? Então, a essência sendo importante. E aí você tinha feito um comentário, pode complementar. Porque, gente, uma coisa é ser, a outra é parecer ser. Já que a gente fala tanto de fluxo, de internet, vocês pensando... O professor também estava falando, às vezes a gente tem como referência um youtuber, outro, assim como antigamente a gente tinha na televisão, e aí compra a informação daquela pessoa ou tende a ser levado. Às vezes você pode tentar ser levado por o que um CEO fala. Gente, o que é parecer ser? Parecer ser é ser. O que você quer? Ser ou parecer ser algo? Vocês não acham isso uma viagem? Olha, estão aqui vários falando, vários falando. Olha, é uma viagem mesmo. E aqui estou perguntando, professora, vai acabar a aula? Tem tanta coisa para falar? A Yasmin dizendo aqui, é ser você mesmo. Sempre, todas as vezes. E não querer ser uma pessoa ou outra pessoa que você não é. Muito legal. Definiu bem. E outra, olha, isso, é lógico que isso é mais para os professores, né? Há um livro do Patrick Charrodot, que fala de discurso político, Olha. E ele vai dizer que o importante, isso dentro do discurso político, hein, não é ser, mas é parecer. Ok? Então pensem bem nisso, hein? O importante não é ser, é parecer. Mas olha o nome do título do livro, capcioso. Chama-se Discurso Político. Isso. Rapidinho, pode pular esse o que exploramos, só para a proposta de atividade. Olha só, vocês vão se imaginar, então, num futuro daqui a 50 anos, vocês vão pensar como estarão, quais são os seus projetos, e você com mais de 60 teria a dizer, o que você teria a dizer sobre as tecnologias, as inovações e as mudanças? Então, respondam essas perguntas, produzindo um pequeno texto, e compartilhe com os colegas, professores e conosco na hashtag #EuNoCMSP. Essa foi a nossa aula de hoje. Ai, muito obrigada. Peraí. Gente, eu preciso mandar um beijo rápido para minha amiga Márcia, super amiga. Isso foi para você, o poema. Um beijo, feliz aniversário, amiga. Gente, semana que vem é semana de recesso. Então, a gente se vê em outros movimentos por aqui, não é, Pro? Obrigada, Mônica. Bom final de semana para todo mundo. Um beijo. Tchau.